Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Ele então se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Uma das características do ministério de Jesus é a sua dedicação ao ensino dos princípios do Evangelho, o ensino do próprio Evangelho a todos aqueles que se tornaram seus discípulos. E esse texto que nós acabamos de ler faz menção que Jesus, depois de um dia de ensino, depois de ensinar a multidão, depois de um tempo sentado com as pessoas e explicando o Evangelho, decide ir para o outro lado do chamado Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. E é interessante porque Jesus, depois desse dia de ensino, em vez de mandar nos seus discípulos, ele os convida para irem para o outro lado do Mar da Galileia. Não obriga, apenas chama. E pode parecer uma coisa comum e corriqueira, mas isso demonstra a maneira de Jesus lidar com aqueles que se tornaram seus seguidores. Você vai encontrar em vários textos do Evangelho Jesus convidando as pessoas a segui-lo. Não obrigou ninguém, não forçou ninguém em nenhum momento, e muitos dos que foram convidados simplesmente não obedeceram o seu convite, simplesmente rejeitaram o seu convite. E aqui acontece a mesma coisa, já com os seus discípulos, aqueles que são mais próximos dele, ele apenas os convida para irem para o outro lado do lago. Há alguns estudiosos desse texto que dizem que há duas situações em que Jesus vai com os seus discípulos para o outro lado. Eles estão do lado de Israel e vão para o lado dos gentios, ou como os próprios judeus chamavam, dos ímpios. E aqui, quando Jesus vai para o lado de lá, acontece a tempestade. Nos dois textos que fazem referência a isso, quando ele vai à tempestade, quando ele volta, está tudo calmo, tudo tranquilo. Mas é importante percebermos aqui que Jesus não impõe a sua vontade nem mesmo aos seus discípulos. E isso vai na contramão de algo que está muito na moda hoje em dia, no chamado meio evangélico, que é a chamada teologia do domínio. Nós recebemos a mensagem de Deus e a igreja precisa impor os seus valores para a sociedade. Jesus nunca fez isso. Nem com seus discípulos, nem com aqueles que ele chamava, e nem mesmo com aqueles que eram seus antagonistas. E veja, se alguém tinha autoridade para fazer isso, e tinha poder para fazer isso, era Jesus. E ele não fez. E hoje, as igrejas, na contramão do ensino de Jesus, querem impor seus valores, na maioria das vezes são valores morais, são conceitos a respeito do certo e do errado para as pessoas
que não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. Jesus nos ensina que não é assim no reino de Deus. Mas o texto nos informa que muita gente seguia Jesus, isso está aí no seu versículo 36, indo atrás do seu barco. E aqui nós podemos perceber dois tipos de interesses. Aqueles que estavam interessados no seu ensino, muita gente se interessava pelo ensino de Jesus. O próprio Evangelho diz que ele ensinava com autoridade, de maneira diferente dos mestres da sua época, mas também tinha gente que estava ali interessada nos milagres, naquilo que Jesus podia fazer por eles. E aí nós precisamos prestar atenção nessa compreensão, às vezes interesseira, de quem segue a Jesus com outras intenções. Não há de participar no reino de Deus, como aqueles que estavam interessados no seu ensino, mas aqueles que estavam ali pensando, deixa eu ficar aqui por perto, vai que eu sou beneficiado de alguma forma, né? Vai que sobra alguma coisa boa para mim. E se você olhar para a nossa realidade atual, você vai descobrir que também hoje, mais de 2000 anos depois, está cheio de gente que também segue a Jesus com outras intenções. Gente que tem interesses políticos, que tem interesses econômicos, interesses de prestígio, de posição, e até, mais recentemente, aparecem aqueles que estão se identificando com os evangélicos, porque está na moda. Isso aí dá voto, na hora da eleição, isso dá voto. Então, de repente, o sujeito ficou amigo dos evangélicos. E tem muito evangélico que acredita nesse tipo de papagaiada, né? No nosso tempo ainda existe gente interessada em seguir a Jesus, não por aquilo que ele ensina, não pela mensagem do evangelho, mas por aquilo que ele pode ter de vantagem se aproximando, se não de Jesus, pelo menos daqueles que dizem serem seus seguidores. E o texto então nos afirma que ele embarca os seus discípulos juntos com ele e começa um temporal. Começa aquilo, lá no interior de São Paulo, quando eu era criança, a minha avó dizia, é um pé d'água. Começa a chuva e o temporal e o vento começa a bater no barco e ele começa a encher de água e as coisas começam a ficar difíceis, as ondas batendo no barco, e a imagem que nós temos dessa cena pode ser entendida de maneira mais prática quando nós compreendemos como é que eles viam o mar. Hoje, para nós, aqui em Vitória, isso é muito fácil, porque você anda algumas quadras aqui, você está no mar. Mas o mar, para a gente, é quase que uma parte da paisagem. Não era assim para os judeus. Para os judeus, o mar sempre foi entendido como o lugar de poderes hostis a Deus e de poderes que estavam contrários ao controle de Deus. Sempre foi assim na mentalidade daquela região. Os irmãos conhecem muito bem, e toda vez que eu leio esse texto, não tem como não lembrar desse hino, aquele hino que diz assim, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Que mais? O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento que passa, nos vemos prestes a submergir. O hino, todos aqui conhecem, ou pelo menos a maioria, conhece esse hino. Eu cantava quando era adolescente no coral, isso há muitos séculos atrás, numa galáxia distante, né? Cantava esse hino no coral, e ele é baseado justamente nesse texto. Começa um temporal, uma grande tempestade, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo na popa do barco, tranquilo, sossegado, todo mundo lá apavorado, todo mundo preocupado. E aí você olha para Jesus e o que ele está fazendo? Dormindo. Jesus
estava dormindo na parte de trás do barco, porque ele, o Filho de Deus, em perfeita sintonia com a vontade do Pai, estava descansando depois de um dia de trabalho, de um dia de fazer a vontade de Deus. E isso obviamente revela um aspecto humano de Jesus, né? Jesus ficou cansado, porque ele trabalhou o dia todo, e agora ele está então tranquilo, dormindo, sabendo que o Pai está no comando de todas as coisas. Quanta diferença para um outro personagem que também foi chamado por Deus, que também entrou num barco, mas em vez dele ficar tranquilo, ele começou a achar que ele era o motivo da tempestade. Eu estou me referindo a Jonas. Jonas foge da presença de Deus, entra num barco e começa uma tempestade. E aí ele começa a descobrir o seguinte: parece que a culpa é minha, eu acho que eu estou fora do lugar. O oposto do que nós encontramos nesse texto em Jesus. E aí nós encontramos em oposição também a essa tranquilidade de Jesus, o medo dos discípulos. Nós vamos morrer. Mestre, o senhor não liga para nós? O senhor não está vendo o que está acontecendo? E olha, há um detalhe aqui que é muito interessante. Imagine você na mesma situação, você está num barco, as ondas estão chacoalhando o barco, você sabe que aquela é uma região perigosa, seria natural ficar com medo, não é? Eu não estou acostumado com isso aqui, e se isso aqui vira? E se eu não souber nadar? Mas, na época, e principalmente na cultura deles na época, sentir medo, demonstrar medo, era uma séria perda de honra para um homem daquela região, principalmente se esse medo se tornasse conhecido para quem era de fora do grupo. Então, se alguém tivesse com medo e ficasse só ali entre aqueles que eram seus próximos, não tem problema, mas se alguém de fora visse, isso era uma grande desonra. E aqui então os discípulos começam a dizer: mestre, nós vamos morrer, o senhor não está vendo a situação? E aí então o mar e as águas, que já desde o Antigo Testamento eram considerados, como eu disse, como símbolos dos poderes do caos e da morte, poderes que eram considerados como contrários a Deus, são repreendidos por Jesus. Jesus repreende severamente o vento e ordena ao mar: silêncio, fique quieto. Ele trata o lago e trata, eu estou falando lago, mas o lago é o lago de Genezaré, tá? O lago de Genezaré também era chamado de Mar da Galileia, mas era de água doce, tá? E então Jesus trata o lago e trata o vento como potências do caos, e com a sua ordem demonstra o seu poder e arrebata o que era compreendido como forças malignas que queriam fazer perecer os ocupantes do barco. Para os judeus, Jesus passa a ser reconhecido como alguém que tem autoridade sobre até os poderes contrários a Deus. Para quem não era judeu, isso era a manifestação dos deuses, e portanto, se tivesse ali algum não judeu, ele ia entender como se Jesus fosse superior até outras divindades. E aí a gente olha para tudo isso, para o hino que nós citamos, para toda essa descrição, e começamos a pensar: o que é que isso tem a ver com a vida da igreja, da comunidade de fé, no ano 2024, na cidade de Vitória? O que é que isso tem a nos dizer? É preciso primeiro, irmãos, percebermos que como comunidades de fé, a igreja também enfrenta as suas tempestades, sofrimentos, problemas familiares, problemas de todos os tipos. E não sei se você se lembra, provavelmente a gente não mostra muito isso aqui, nós não temos nenhum desses símbolos disponível aqui, mas quem se lembra do símbolo
da IPU, você lembra como é o símbolo da IPU? Você é capaz de descrever qual é o símbolo da IPU? O que é o símbolo da IPU? É um barco. E um barco sobre as ondas e com um arco-íris tocando o mar. E aí você fala, por que é esse o símbolo? Porque essa é a realidade das comunidades de fé. Historicamente, a igreja sempre se entendeu como um barco que está no meio do mar, ou seja, no meio dos poderes hostis a Deus, mas ele continua sendo guiado e protegido por Jesus que habita o barco. E portanto, você não precisa ficar com medo, você não precisa ter medo das dificuldades, dos problemas, e elas vão acontecer. E se alguém disser para você que não vai acontecer, é mentira. O próprio Jesus diz isso com todas as letras: no mundo vocês passarão por aflições. Não espere vida fácil. Se você quer se comprometer com o reino de Deus, espere dificuldades. Se você não quer dificuldade, deixa o reino de lado e viva a sua vida por sua própria conta, porque se você se comprometer com o reino, você vai enfrentar hostilidade. Você vai enfrentar aqueles que olham e dizem: você é bobo, você está sendo enganado, você está na comunidade de fé, você só vai lá para as pessoas tirarem dinheiro de você. E infelizmente tem comunidade que faz isso mesmo, só serve para tirar dinheiro das pessoas e nem sequer anuncia o Evangelho e ensina o Evangelho, que era o que Jesus fazia e que é o que a comunidade de fé precisa continuar fazendo. O símbolo da IPU é um barco no mar. As nossas comunidades são como esse barco. Continuamos no meio do mar, mas guiados por aquele que é o Senhor e que manda o mar e o vento calar a boca. Os poderes, as dificuldades, os sofrimentos não são maiores do que o Senhor da igreja. E aí então Jesus pergunta àqueles discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E a ação de Jesus demonstra a necessidade de se ter coragem para enfrentar as dificuldades, mas também demonstra a consciência de que sem a presença de Deus, isso não é possível. Os discípulos agora podem descansar, porque Jesus está com eles. Os discípulos ficam admirados, mas se você prestar atenção no último versículo, que é o versículo 41, você vai encontrar a afirmação de que eles ficaram admirados, mas ainda não perderam o medo. Ainda continuavam com medo. Reconheceram o poder de Jesus sobre o vento e as ondas, mas continuaram apavorados. Veja que o que Jesus fez em nenhum momento dependeu da fé dos seus seguidores. O poder era dele, quem tinha autoridade era ele. Os seus seguidores continuavam sem entender o motivo e o poder de Jesus. Como comunidades de fé, nós precisamos aprender com Jesus a ter a confiança, sabendo que mesmo no meio da tempestade, nós precisamos fazer como ele, continuar em sintonia com a vontade do Pai. Jesus estava em sintonia com a missão que tinha recebido de Deus, e apesar de toda a dificuldade, de toda a tempestade, ele estava tranquilo. E nós precisamos aprender com ele, ter coragem, não em nós, mas na presença de Jesus, que ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A pergunta que eu deixo para você é uma só: por que você está com medo? Qual é o seu receio? O seu barco continua sendo guiado por aquele que é Senhor de todas as coisas. Tenha confiança nele, tenha certeza de que ele vai levar você até o porto seguro. Que Deus nos abençoe. Amém.